Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, eu já queria deixar muito claro aqui pra vocês que eu tô até um pouco nervosa de fazer esse vídeo, porque como vocês viram no tema, eu vou falar um pouco sobre Paulo Freire e a figura desta pessoa na minha vida tem uma importância muito grande. Foi através dele que eu dei sentido ao que é educação pra mim. Pra quem não sabe, eu sou pedagoga e tenho pós-graduação em alfabetização e letramento. E em toda a minha trajetória de estudos assim, graduais, por assim dizer, teve muita influência de Paulo Freire. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro, e amanhã, quinta-feira, que no caso é hoje para vocês que estão assistindo, dia 19 de setembro, seria comemorado o aniversário de Paulo Freire. Então eu resolvi fazer uma singela homenagem para ele e deixar claro aqui nesse canal, nessa minha plataforma que eu me comunico com vocês, o meu amor, a minha admiração por essa pessoa que fez tanta diferença na minha vida. Ele estaria completando 98 anos e infelizmente ele faleceu em 1997, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês de como ele me influenciou, como eu conheci ele, vou falar um pouquinho da obra principal dele, na minha opinião, que mais mexeu comigo, que foi Pedagogia do Oprimido, e falar um pouquinho também da vida dele, mas bem sucinto, porque eu fico com receio de falar e não conseguir alcançar a magnitude do significado de Paulo Freire para a vida dos brasileiros, para a história da educação aqui no nosso Brasil e até do mundo. Mas vamos lá, vamos com calma, tenham paciência comigo. Se vocês se interessarem mais por esse assunto, eu posso trazer mais vídeos para vocês falando cada vez mais sobre o Paulo Freire. E é isso aí. Eu vou começar com uma pequena biografia deles para situar um pouco mais vocês, quem não conhece, né, a figura de Paulo Freire, e vamos lá. Bom, Paulo Freire nasceu dia 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Ele teve uma vida até então normal, estudou, aprendeu a ler e escrever com os pais, até vi algumas obras que comentaram que ele escrevia com graveto na terra, no quintal da casa dele. E desde então ele sempre percebeu a importância da leitura, da escrita e até mesmo da leitura de mundo. No Colégio Oswaldo Cruz, Paulo Freire estudou e lá ele foi auxiliar de disciplina, como se fosse um auxiliar de professor. E foi aí que ele se identificou bastante com a parte humanista da ciência, assim, por assim dizer. E foi então que ele ingressou na faculdade de Direito, mas ele já deixou a faculdade porque ele viu que não era aquilo que ele queria, que o que ele gostava mesmo era de ter o contato de ensino-aprendizagem com as pessoas. E foi então que depois de um tempo ele foi promovido nessa escola a professor de língua portuguesa. Paulo Freire, gente, ficou muito, muito, muito conhecido por um feito dele e até hoje quem não conhece critica muito esse feito dele porque não conhece, não sabe, então chamam ele de comunista num sentido pejorativo e como não conhecem, eles acabam falando coisas que não são reais. Então, no ano de 1963, em Angicos, no Rio Grande do Norte, ele fez algo que, de certa forma, revolucionou a educação. Por quê? Ele tinha uma crítica muito grande a respeito da alfabetização, do método de alfabetização que era utilizado até então nesse período. Como, por exemplo, usava-se a cartilha Caminho Suave. Gente, eu não tô criticando, eu não tô querendo falar pra vocês que não presta, muitas pessoas foram alfabetizadas dessa forma, mas como Paulo Freire tinha que alfabetizar nessa situação, nessa cidade de Angicos,
do Rio Grande do Norte, cerca de 300 trabalhadores em 40 horas, ele achou que esse trabalho seria muito superficial para trabalhar com essas pessoas. Então, o que aconteceu? Ele fazia muita crítica à educação bancária, que nada mais é do que o professor é o que tem o conhecimento maior e ninguém mais na sala, além dele, é obtentor do conhecimento. E foi então que Paulo Freire, em 40 horas, com o seu modo, com a sua crítica de educação bancária, partiu de palavras geradoras, que são palavras dentro do cotidiano desses trabalhadores, e ele conseguiu alfabetizar esses 300 trabalhadores. Ou seja, ele utilizava palavras que tinham um significado relevante para a vida desses trabalhadores, como, por exemplo, o trabalhador eram trabalhadores rurais, então eles trabalhavam com cana-de-açúcar. Vamos dar um exemplo. Então, ele pegava a palavra cana-de-açúcar, que já tinha um significado de uma leitura de mundo dos trabalhadores, e ele trabalhava para alfabetizar esses trabalhadores. Foi então que, com essa visão crítica de mundo que o Paulo Freire tinha, ele, claro, trocava ideia com esses trabalhadores e foi conscientizando eles de que eles eram pessoas portadoras de direitos e deveres, e que eles tinham os deveres, mas eles também tinham os seus direitos, como, por exemplo, os direitos trabalhistas, né, gente? De férias, de carga horária por dia de trabalho, carga horária semanal, o que seja. E foi então que, em maio de 1963, aconteceu a primeira greve de Angicos, e foi caracterizada pelas pessoas que são contra a esse tipo de movimento como a praga comunista. Mas nada mais foi, gente, do que os trabalhadores reivindicando seus direitos. E isso é direito de qualquer cidadão. Então, eles viram que eles estavam trabalhando em situação que não era favorável a eles e também, de certa forma, estava querendo os seus direitos, né? Então foi caracterizado como isso. Por isso, até hoje, algumas pessoas que não têm o devido conhecimento de quem foi Paulo Freire, então acaba falando coisa que não sabe. Outra coisa também que eu gostaria muito de salientar aqui pra vocês é que Paulo Freire ensinou a muitos professores do movimento tradicional. Movimento, tô falando pra facilitar mais pra vocês, tá, gente? Que o professor não é o que sabe mais, assim, na sala de aula. É uma troca de conhecimento. Porque, às vezes, uma criança de 10 anos sabe coisa que um professor de 40 não sabe. Então, aí que veio a frase emblemática do Paulo Freire, que tem um significado imenso pra mim, que é: não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Porque, por exemplo, resumindo muito, um texto que ele trouxe para reflexão é que, se você é uma advogada e você tá num rio com um pescador que não tem nenhum tipo de graduação e o barco afunda, quem vai se salvar? Qual é o conhecimento que vai valer mais? Então é isso que a gente usa para entender melhor essa situação de que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E o mundo é uma fonte inesgotável de saber. Ninguém vai saber tudo. E a humildade em assumir que você não vai saber tudo sempre, ou nunca, né? Que você nunca vai saber tudo, é algo incrível que Paulo Freire me ensinou. Eu conheci Paulo Freire através de um professor da minha graduação, o professor Milton. Esse professor me marcou muito, porque quando eu entrei na graduação, eu tinha a visão de educação bancária mesmo, das escolas. Eu achava que eu tinha que estudar para a prova e que não era estudar para a vida. E eu achava que eu tinha que estudar para saber naquele momento, para ir bem, para ganhar nota, e que aquilo já estava bom. E esse professor abriu meus olhos de uma maneira muito
muito sutil. Ele não tentou enfiar na minha cabeça que aquilo era errado. Ele só foi assim me conduzindo a esse tipo de pensamento. Então foi aí que eu conheci essa obra maravilhosa de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, e depois dela, do conhecimento dela, ela virou tema do meu trabalho de conclusão de curso, ela virou tema também do meu artigo de pós-graduação, e essa obra tem um significado imensurável pra mim, gente. Aqui ele dedica a obra aos esfarrapados do mundo e, gente, é muito emocionante pra mim, sabe? Eu fico realmente emocionada de falar do Paulo Freire porque ele significa muito na minha vida. Então, ele dedica esse livro aos esfarrapados do mundo, que são os oprimidos, a classe mais baixa, e ele tenta abrir os olhos dos oprimidos nessa obra e até mesmo dos opressores, porque ele fala de maneira muito sucinta, gente, quem sou eu pra querer falar de Paulo Freire e falar completamente, mas vale a pena a leitura. Mas ele fala que o opressor, ele se fortalece com a fraqueza do oprimido. E isso tem acontecido muito no cenário atual do Brasil, sabe? Paulo Freire, gente, ele é muito significativo. Ele é patrono da educação, ele deu aula em Harvard, ele é estudado fora do Brasil, ele é um exemplo de educador. Ele fez com que nós, profissionais da educação, enxergássemos que não somos só nós que temos conhecimento, não devemos ignorar a vida dos nossos alunos, não devemos igualitar a criança, o adolescente, o adulto dentro da sala de aula. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade, e isso deve ser levado em consideração para a universalização escolar, sabe? Para a educação ser não um privilégio, mas um direito de todos. Paulo Freire foi uma pessoa sensacional, contribuiu muito, imensamente para a educação brasileira e até a educação mundial. Como eu já falei para vocês, ele é estudado em vários outros países daqui. E, gente, eu sou completamente suspeita pra falar, mas eu acho que vale muito a pena mesmo conhecer um pouco mais sobre ele. Eu tirei as informações que eu passei pra vocês desse livro aqui, Paulo Freire, Uma História de Vida. Ele é um calhamaço, mas é um livro muito gostoso de ler. Vale muito a pena a leitura. E Pedagogia do Oprimido, então, nem se fale. Eu posso vir com um outro vídeo pra vocês pra falar um pouco mais sobre as obras mesmo de Paulo Freire. Eu tenho muitas obras aqui dele, eu sou fã, minha ideologia profissional é Paulo Freire. Ele respeita muito a individualidade da pessoa que está dentro da sala de aula. E é isso, eu não vou me estender mais, mas eu espero que eu tenha passado pelo menos um pouquinho de quem foi Paulo Freire, e que você que não conhece possa passar a conhecer e a entender e a não falar sem conhecer, sabe, gente? Porque hoje em dia, no cenário atual do Brasil, a gente vê muita desvalorização a esse grande profissional que foi Paulo Freire. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreve pra mim Larissa Freire. Vamos fazer essa brincadeira, tá bom? Vamos ver quem tá sendo e contribuindo pro crescimento do canal, tá bom? Compartilha com seus amigos e que me ajuda muito a crescer esse canal, tá bom? Um beijo e até quinta que vem. Tchau!